Fala pessoal, bem-vindo à aula de hoje. Eu sou a professora Liliane Peron e esse é o meu canal. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dos Estados Unidos, a quase desunião dos estados. Fala um pouquinho sobre a história da conquista, da descoberta, da independência, depois da segregação, tentativa de separação, dos Estados Unidos da América, ok? Espero que você goste dessa aula, estamos juntos aí. Se perguntar, por que os Estados Unidos ocupam uma posição privilegiada e como a nação mais poderosa do planeta? Algumas explicações para esse feito são a origem protestante. Eles eram calvinistas. No ano passado nós aprendemos a reforma protestante, como os calvinistas valorizavam o trabalho. Eles veem o trabalho como uma bênção de Deus. Então, quanto mais você trabalhar, se dedicar, mais você vai ser abençoado por Deus, tá? O nome dos primeiros imigrantes que chegaram nos Estados Unidos era conhecido como pais peregrinos, aqueles que vieram da Inglaterra com o intuito, então, de fazer uma nova vida, de ter uma vida melhor, de lutar por uma nação mais forte, mais próspera, tá? Os recursos naturais que a terra ofereceu, boa de agricultura e as questões geográficas, então, que vão valorizar para que ele possa crescer e possa se desenvolver e se tornar uma grande nação. Os ingleses chegaram aqui em meados do século XVI, Chegaram, viram a terra, deixaram ela quietinha aqui, tá? Mas a colonização mesmo só começou então no século XVII, quando um navio chamado Mayflower, então, ele traz esses pais peregrinos, que são as primeiras pessoas que vieram morar na América do Norte, Eles fugiam de uma questão política e especialmente religiosa. Eles sofreram uma perseguição lá religiosa na Inglaterra, então eles vêm aos Estados Unidos, vêm à América do Norte, que não tinha esse nome ainda. Eles vêm com esse objetivo de conseguir então uma vida melhor, de formar as suas famílias ali, então eles vêm com esse intuito de fazer aquela região crescer e prosperar. Como se organizava aquela região? Politicamente, a administração das colônias era feita pelo próprio colono, sem a intermediação da Inglaterra. E economicamente, o pacto colonial era menos rígido, Você lembra o que é pacto colonial? Era quando a metrópole e a colônia, elas tinham uma maneira de negociar onde a colônia mandava matéria-prima para a metrópole, que transformava essa matéria-prima em produto acabado e devolvia para a colônia. No caso dos Estados Unidos, eles tinham então, da América do Norte, eles tinham uma liberdade maior para comercializar, então assim as colônias foram crescendo cada vez mais. Os modelos de colonização. Na América do Norte formaram-se colônias de povoamento e ao sul colônias de exploração. Guarde essa informação para você, que depois vai ser muito importante para você entender o que aconteceu aí nesse processo de colonização e de povoamento da América do Norte. A possível liberdade que a colônia tinha, ela foi perdida por conta de uma guerra, chamada Guerra de 7 anos. Essa guerra não aconteceu na América do Norte, ela foi um conflito entre Inglaterra e França. Quem venceu a guerra foi a Inglaterra, mas mesmo vencendo a guerra, uma guerra tem custos. Então, depois que a guerra terminou, a Inglaterra ficou endividada e ela tem que pensar agora, como que eu posso me reerguer economicamente? Ela lembra da sua colônia que ela tinha na América do Norte. Então agora ela vai começar a endurecer o pacto colonial e fazer algumas imposições para essa colônia para poder fazer com que os seus cofres se encham novamente. E elas começam então a criar impostos. O primeiro imposto que a Inglaterra impôs à sua colônia foi a lei do açúcar. Essa cobrança foi imposta contra a colônia de todo o açúcar que não fosse produzido no território inglês. Deveria ser então pago uma quantia para a Inglaterra. Neste período, o comércio de açúcar era muito intenso, então fez com que os colonos tivessem que despender um pouco do seu orçamento para pagar esse imposto que era cobrado pela Inglaterra. Lei do selo. Qualquer material impresso no território inglês deveria ter um selo da Inglaterra. Então, dessa maneira, a Inglaterra ia ganhar mais dinheiro por qualquer coisa que fosse circular na colônia. Do aquartelamento. O alojamento dos soldados que vinham para a colônia para manter a ordem na colônia, digamos assim, deveriam ser mantidos pelos próprios colonos. Então eles ficam incomodados. Por quê? Porque eles têm muitas despesas agora que não fazia parte da realidade dele por conta dessas imposições feitas pela Inglaterra.
Lei do chá. A companhia inglesa teria o direito exclusivo sobre a negociação de importação de chá que vinha das Índias. Ou seja, não era mais feito diretamente com os colonos. Novamente, a Inglaterra vai intermediar esse comércio e vai poder tirar um pouquinho de recursos, né, oriundos do comércio do chá. Então, dessa maneira, não fica bom para os colonos e eles começam a ficar incomodados com essas imposições feitas pela Inglaterra. Não vai demorar e os colonos vão se revoltar. Eles invadiram os navios que estavam carregados de chá para casa do porto de Boston e começaram a se manifestar, reclamar, jogar chá para fora do navio, né, para poder mostrar que eles não estavam felizes com aquela situação, ok? 2 congressos ocorreram na Filadélfia em busca de solução. As soluções que eles queriam era a primeira: aumento da pressão através de boicotes a produtos que viessem da Inglaterra. Mas isso não deu muito resultado, porque eles continuaram comprando os produtos que vinham de lá. Segundo, eles queriam romper totalmente com a metrópole. Por quê? Porque dessa maneira eles iam poder se manter como uma colônia e eles teriam liberdade sem precisar pagar esse monte de imposto que eles estavam então pagando à Inglaterra. No dia 4 de julho de 1776, essas 13 colônias se juntaram, se reuniram e declararam então que eles estavam independentes da Inglaterra. Queridos, nesse dia que eles declararam, vai começar a Guerra da Independência, que vai terminar em 1781. Então você percebe que essa guerra ela demorou para acabar, mas esse dia 4 de julho ele já se considerava independente. O dia que se comemora a independência dos Estados Unidos é no dia 4 de julho. Se você já viu um filme feito nos Estados Unidos, eles comemoram esse dia, tinham a bandeira, eles têm essa questão nacionalista muito forte, tá? 2 anos depois dessa guerra, então, a Inglaterra reconheceu que os Estados Unidos eram independentes. Destaque para isso foi o apoio da França. Obviamente, a França tinha guerreado com a Inglaterra lá atrás, lembra? Então, se ela conseguisse que a colônia inglesa se tornasse independente, é como se ela estivesse enfraquecendo a Inglaterra, ok? E aí, com essa ajuda, a França ficou com vários problemas econômicos, certo? Essa é a primeira parte da nossa aula. Nós teremos depois um segundo vídeo com a segunda parte deste capítulo. Um forte abraço e até mais.